conversar e meditar, ainda que de forma breve, hoje à noite, sobre o quanto as nossas emoções afetam as nossas decisões cruciais do dia a dia. Quero falar justamente sobre estarmos sendo traídos pelas nossas emoções, elas estarem pregando as peças e nós aceitando que elas venham a determinar coisas fundamentais na nossa vida, quando não deveríamos fazê-lo, assim como nós lidamos com as eleições. Essa semana tive a oportunidade de ser convidado, fiquei muito feliz, da escola dos meus filhos. Eles têm um período por semana de educação financeira. Talvez o seu filho também tenha na escola deles, mas no meu ele tem um período por semana. E eu fui convidado a falar para os alunos do oitavo ano, né, do ensino fundamental, hoje 13, 14 anos, e sobre educação financeira. É interessante ver como eles lidam com o dinheiro, porque para eles o dinheiro ele é um dinheiro infinito, né? O dinheiro ele é uma mágica, assim, ele cai na conta dos pais todos os meses e para saciar os desejos mais abrangentes que eles possam ter, sem nenhum tipo de limite, e que eles podem também gastar a vida inteira, que também não vai acabar. E é muito interessante você ver as crianças falando sobre isso, os pré-adolescentes falando sobre isso. E aí eu termino aqueles 50 minutos de muita diversão e ri muito com eles, e eles terminaram chocados. Não sei se a escola me chama de novo, mas eles terminaram chocados porque eles iam, ô tio, mas a tia do salão cobra R$100 para cortar o meu cabelo. Como que dá para fazer tudo isso aí com um salário mínimo? Mas a última vez que eu fui no salão deu R$500, tio. E aí elas começaram a ter noção de quantas coisas custam, e eles estavam chocados, que não dava para encaixar tudo o que eles achavam que dava para encaixar num salário mínimo. E aí a gente se divertiu muito, porque é um choque de realidade com crianças que obviamente estão num período de amadurecimento. 1 Coríntios fala, quando eu era criança eu pensava como criança. E aí está tudo certo, mas agora eu já sou homem e eu tenho que amadurecer. E eu olhar para eles e ver esse processo de amadurecimento, para mim é divertido, mas eu entendo que eles são crianças. Eu entendo que eles estão crescendo, estão desenvolvendo, que eles vão eventualmente, espero, né, que cheguem a um grau de maturidade e vão começar a entender as coisas como elas realmente são. Mas até lá, eles são levados pelas emoções. Todos ali queriam trocar de telefone. Todos ali queriam viajar, todos queriam as roupas de determinadas marcas, todos eles são levados pelas emoções. E eu entendo crianças tomarem decisões baseadas nas suas emoções, porque eles estão aprendendo ainda o que tem valor e o que não tem valor. As decisões deles afetam eles, mas ainda os pais conseguem corrigir aqui, corrigir ali, e a gente vai ajudando eles até eles terem maioridade para começarem a tomar as suas decisões sozinhos, e aí a gente espera que eles já estejam maduros o suficientes para não cometerem erros, que são erros de criança. Eu entendo que essa idade a gente é levado pelas emoções. O que preocupa é que eu e você ainda somos levados pelas nossas emoções em inúmeras decisões extremamente importantes que nós tomamos durante o dia a dia. E na minha cabeça, se eu passar rapidamente assim, até não é bom nem perder muito tempo, mas eu dou aquela passada e eu identifico vários problemas que eu enfrentei na minha vida, frutos de decisões baseadas nas emoções, no momento, de como eu estava naquele momento. Decisões importantes que eu jamais deveria tomar em condições que eu estava, mas que eu tomei, e que afetam a nossa vida inteira. Nós entramos em negócios baseados em emoções. Nós nos tornamos sócios de pessoas baseadas em emoções. Nós casamos baseados em emoções. Nós nos separamos baseados em emoções. Nós tomamos crédito baseado em emoções, emprestamos baseado em emoções, nós ofertamos baseado em emoções, que também não deveria acontecer. Na igreja, quanta campanha prometendo prosperidade absurda.
se você der determinada oferta, der determinada coisa. Isso, basicamente, toca nas emoções das pessoas, e as pessoas que são gananciosas, nosso coração é ganancioso, é enganoso, você é tocado nas emoções e muitas pessoas não. Também está errado. As nossas emoções nos enganam. As nossas emoções têm a capacidade de ganhar até dos nossos valores e princípios mais arraigados. Aquilo que você acha que era imutável, as nossas emoções conseguem colocar em xeque, em dúvida, até os princípios mais arraigados, mais enraizados que você achou que eram imutáveis e que você jamais iria vender, você acaba vendendo pelas emoções, pelo momento em que você está. Isso é incrível, mas acontece conosco toda hora. E aí nós colhemos os frutos das nossas escolhas, que muitas vezes nós queremos atirar para Deus, mas eu orei, eu disse para... Não, cara, tu orou já querendo fazer, você já orou dizendo, Deus, estou fazendo, estou sentindo, é isso aí, é para mim. Ele nem deu chance nenhuma de ouvir alguma coisa, ao contrário. Na realidade, a gente já atira para ele quantas escolhas, e quantos problemas, quantas consequências, quantos boletos. Nós estamos encarando frutos de decisões baseadas só nas emoções, sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de princípio, e nós fazemos e repetimos. E eu quero trazer, para a gente iniciar esse embasamento, eu quero trazer um camarada que infelizmente tinha a possibilidade de ser um mártir, tinha a possibilidade de ser uma grande referência, e ele acaba virando um grande exemplo de como nós somos manipulados pelos nossos sentimentos. E esse cara chama Sansão. Se você abrir comigo aí, eu quero ler um versículo em Juízes, no capítulo 16, que fala sobre a vida desse camarada. E como ele é enganado, facilmente enganado. E em Juízes, no capítulo 16... Juízes, no capítulo 16, o verso 5. Em 16:5 de Juízes, o seguinte: então os príncipes dos filisteus subiram a ela, a Dalila, e disseram, persuade-o, vê em que consiste a sua grande força e como podemos fazê-lo para assenhorá-lo, para nos assenhorarmos dele e amarrá-lo e assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Até aí, esse versículo. Não vou ler toda a história, mas basicamente, vocês conhecem a história. Dalila era uma mulher linda, encantadora, e que engana Sansão. Sansão era um cara que tinha um chamado, que tinha um dom, tinha uma força extraordinária. Ele foi chamado para ser uma referência na sua nação. Ele fez um voto nazireu, ou seja, não cortar o seu cabelo. E ele faz um voto para Deus, e ele vira a referência. Ele combateu o exército sozinho. Ele foi um cara que foi referência para o povo de Deus. E acontece que os filisteus estavam ali atrás deles, querendo destruí-lo, e eles não sabiam de onde vinha a força de Sansão, então eles têm a brilhante ideia. Qual é a parte mais fácil? Vamos brincar com os sentimentos dele. Sansão era um cara que tinha uma queda por mulheres, vamos brincar com o sentimento. Eles pagam uma mulher para enganá-lo, para brincar com os seus sentimentos, e aí entra Sansão e cai direitinho. Ele começa esse papo, vai e vem, e de repente ela, depois de várias pegadinhas, identifica qual é o problema realmente dele, qual é o pacto que ele tinha com Deus. Ela corta os seus cabelos enquanto ele dormia, ele é preso, e a história é muito triste. Um cara que destruía um exército sozinho, uma força descomunal, de repente ele vira um escravo, zombando do Deus vivo, e ele é amarrado entre dois pilares de um grande templo filisteu, milhares de filisteus ali dentro. Ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, e Deus o perdoa,
e, infelizmente, a sua história acaba ali. A sua força retorna, porque ele se arrepende, mas o que ele pode fazer? Ele puxa os 2 pilares e o prédio todo colapsa, mata, né, todos que estavam naquele templo, mas a história dele acaba ali. Era um camarada que tinha um problema, ele tinha as suas emoções voláteis, ele tinha as suas emoções muito sensíveis, muito à flor da pele. Ele era um cara, e permitam usar essa palavra, ele flertava com as suas emoções, ele flertava com o perigo, ele achava que nada podia acontecer. Ele brincava com o que realmente podia afetar a sua vida. Ele andava no fio da navalha, ele andava na beira do abismo, achando que absolutamente nada ia acontecer, porque, afinal de contas, ele era bom, ele era o Sansão, ele era um cara, nada de mal pode acontecer. É como o corpo fechado, aquele, né, que a gente tinha um programa na rádio que dizia que o cara tinha um corpo fechado. Mais ou menos ele achava que era mais ou menos por aí, e essa era a vida dele. E ele brinca com o perigo, afinal de contas, ele era bom e não precisava justificar para ninguém. Ele assume todos os seus riscos e acontece que acaba a sua vida de uma forma triste. Um camarada que era para nós estarmos falando hoje, contando da sua história, da sua inteligência, como ele era líder do povo, e nós contando hoje como ele foi enganado nas suas emoções. Nós, eu e você, adoramos brincar com as emoções. Adoramos brincar com o que nos dá um medinho ou um friozinho na barriga, aquilo que nos faz brilhar os olhos, ainda que não seja permanente. Parque de diversão é um exemplo. Quem nunca foi em parque de diversão, você sabe, aquela montanha-russa vai dar um friozinho na barriga, mas ela vai terminar, é uma emoção controlada. Você paga para sentir que você pode morrer, sabendo que aquele troço não vai cair, aquele troço está grudado, mas você paga para ter a emoção. Milhares de pessoas, todos os dias, não é anos, todos os dias, milhares de pessoas vão aos parques da Disney para viver um dia de emoção, sabendo que nada daquilo é verdade. O camarada faz de tudo para tirar uma foto com o Mickey. Pobre do cara que está lá dentro daquela roupa, suando, que nem um porco, ele está louco para ir para casa, ele bateu o cartão de manhã, ele está louco para bater o cartão para ir embora, e as crianças abraçando e correndo e tirando foto. Todo mundo sabe que é assim, mas a gente vai igual. Especialmente as meninas fazem todo o roteiro para ver todas as princesas dos filmes. Sabendo que aquela mulher deve ser umas 3, 4 meninas que fazem aquele papel, mas não tem problema. Tirei foto com a Moana. Cara, ele volta para cá, ele posta no Instagram, eu e a Moana, best friend forever. E aí, ele sabe que é emoção, ele sabe que é brincadeira, ele sabe que não, mas ele faz igual. Minha filha pegou a assinatura de todas as princesas que tinham. Faceira. Faceira. A gente sabe que não é verdade, a gente paga para ter emoção controlada. É assim que funciona. O brinquedo mais popular da Disney é aquele que dá mais emoção, que você acha que você vai morrer, que quando você está andando, você se arrependeu de ter ido. E o cara paga para ir. Mas são emoções controladas. Nós pagamos para ter aflorado todos os sentimentos. Ter emoções controladas faz parte do nosso dia a dia. O problema é ser controlado pelas emoções. Você viver elas e os sentimentos é uma coisa. Você ser controlado por elas é totalmente outra. E é isso que acontece comigo e com você constantemente. Todos os dias nós temos que tomar decisões extremamente importantes, e é aí que mora o perigo. Nós as tomamos de acordo com como está o nosso humor hoje, de acordo com como estão as nossas coisas hoje.
É a história do camarada que se apaixona e que quer casar porque quer casar, e ninguém tira da cabeça do cara que ele tem que casar. Às vezes a situação ela é extremamente complexa, todo mundo tentando ajudar, não, cara, não tem como tirar. A mesma história é separar. Por às vezes um motivo totalmente fútil, que não dá para entender, e a gente tenta demover o camarada dessa ideia, e ele quer separar, e de cara, não tem jeito. Por quê? Porque a gente vive nessas emoções. É um camarada aquele que briga com os pais a vida inteira. Os pais vão ficando mais velhos, eles estão prestes a falecer, está chegando no fim da vida, e ele reclama dos pais pra caramba, reclama dos irmãos, diz que não quer herança, que essa herança é maldita, que não quero nada disso, porque vocês são todos farinha do mesmo saco, aquele camarada que vive apresentando o seu showzinho. Aí quando os pais falecem, eles, cara, quer saber, mas que uma herança vem bem, eu acho que agora, eu queria aquele clima na família complicado, meu amigo, para resolver isso. Nós somos assim. O ser humano é isso. O ser humano é isso. Nós vivemos e tomamos decisões extremamente importantes nas condições que nós não deveríamos. Minha avó dizia que às vezes tinha que dormir sobre o problema. Ela queria dizer o seguinte, cara, não decide nada hoje. Você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, amanhã você vai decidir que vai ser outra. Sabe essas questões extremamente simples de conhecimento comum, que a gente começa a ver, mas que na realidade faz todo o sentido, e aí a gente conhece Cristo, conhece o Evangelho, começa a conhecer a Bíblia, e começamos a nos deparar com versículos como enganoso é o coração. A gente começa a ver exemplos na Bíblia, e todos os grandes homens e mulheres que são relacionados na Bíblia, e que a Bíblia não esconde o erro de nenhum deles, começamos a ver que eles erraram porque estavam emocionados no momento. Davi se empolga porque viu uma mulher bonita e manda o marido dela para a guerra. Cara, o homem era segundo o coração de Deus, uma questão que não dá para entender, mas ele estava empolgado e é isso aí. É isso aí. Saul não esperou o sacerdote para fazer o sacrifício, porque, afinal de contas, cara, é um sacrifício, bota aí, vamos embora, vamos para a guerra. Cara, essas coisas que não dá para entender. Caim, Abel, Jacó, Esaú, a gente começa a ver essas coisas e vê o pessoal empolgado, e os grandes erros que eu e você cometemos na vida, dá uma passada na memória agora, e volta quanta coisa a gente fez empolgado, ou com as nossas emoções balançadas, quando não era o momento de tomar tal decisão, a gente fez. Um amigo muito querido, um cliente, esse ano me ligou, dizendo, Robson, estava passeando na serra esse final de semana, e eu acho que eu comprei um apartamento, mas eu não posso pagar ele. Mas eu comprei. Eu digo, cara, está meio esquisita essa tua conversa, cara. Mas é isso. É isso. A gente faz essas coisas e depois fica... Como eu caí nessa? Eu me lembro que quando começaram as vendas, eu era ainda adolescente, nós não tínhamos internet, e as compras eram feitas por telefone. Né? Você via na televisão, propaganda de qualquer coisa, e você liga para lá e ligue já. E aí você liga para lá e é isso. Cara, eu comprei uma meia dúzia de coisas. Só que na época você não tinha cartão de crédito, então você comprava, você pagava no correio. Você ia lá, pagava e retirava. Cara, eu recebi a notificaçãozinha do correio, arrependido já do que eu tinha feito. E é óbvio que eu não fui buscar nenhuma delas, pobre dos caras. Né? Eles gastavam com o correio, mandando para as pessoas, e quanta gente arrependida. É que hoje não dá para se arrepender mais. Você botou o cartão de crédito, meu amigo, acabou, não tem mais arrependimento. Hoje você vai arrepender na fatura, mas daí já está tarde demais. As compras são quando as nossas emoções mais demonstram a instabilidade. São nas compras. Porque a nossa necessidade e o desejo, elas se misturam.
E a gente, quando não está bem... Cara, isso é a mesma coisa que eu encontrei Eu contei no Veredas, se não me engano, isso. A gente foi visitar uma mulher que estava com muita dificuldade financeira na empresa dela, e eu olhei para... Não estava pagando os funcionários, olhei para fora, ela estava dirigindo uma Mercedes. Eu falei, aquele carro é teu? Eu comprei há pouco tempo. Eu disse, mas não bate muito, né? Você devendo aqui o salário, como é que seus funcionários veem isso? Não, é que assim, é que eu merecia uma Mercedes, eu não estava bem. E eu disse, comadre, eu tenho certeza que a senhora merece. Eu não tenho sombra de dúvida que a senhora merece. Como é que a senhora vai explicar para os seus funcionários que não receberam o salário? É outra história. Como é que eles não merecem receber o salário porque a senhora merecia uma Mercedes? A gente faz isso. A gente faz isso. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, talvez, para mim, né, os seus mais incríveis versículos que impactam a minha vida constantemente. Ele escreve em Filipenses, à igreja, relatos de como viver uma vida, de como se portar, de como encarar até a morte. Ele vai escrevendo relatos tão maduros, tão impressionantes, que afetam a igreja hoje. E nós não nos damos conta que Paulo escreveu aqueles relatos impressionantes em Filipenses, quando ele estava preso. Parece que aquilo foi escrito para alguém que estava preso, não a partir de alguém que estava preso. Como que alguém que estava preso injustamente, por pregar o Evangelho, por amor ao Evangelho, consegue escrever tão lindas palavras e tão profundas palavras de um lugar tão medonho que é o cárcere, de um lugar tão difícil, de uma atmosfera tão complexa que é o cárcere. Ele consegue extrair uma essência impressionante de palavras, assim como para mim morrer é lucro, assim como eu prossigo para o alvo, assim como não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ele escreve essas coisas do cárcere, de uma estabilidade impressionante de alguém que não estava vivendo sobre as suas emoções, mas com os seus pés na rocha. Entendam comigo, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a carne, a nossa alma são os sentimentos, e o nosso espírito é o que se comunica com Deus. Por isso que a Bíblia fala que orai em espírito, adore em espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito tem a dizer. Nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito, e a nossa alma são as nossas emoções. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me relaciono com pessoas com a mesma fé, quanto mais eu adoro, quanto mais eu oro em línguas, mais eu desenvolvo o meu espírito. Mais sensível fica meu espírito, e o meu espírito ficando mais sensível à voz de Deus, eu erro menos, porque eu ouço mais, eu sou ministrado por Ele mais. E as minhas emoções, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais ele sobe, a minha alma desce. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vivo sobre a minha alma. As minhas emoções é que me dirigem. As minhas emoções é que norteiam. As minhas emoções é que definem as minhas decisões. Eu sou um cara baseado nas minhas emoções. Então, se eu sou um cara que está tudo certo, está tudo bem, eu vou olhando aquele verso. Se o dia não está bem, eu também tomo decisões baseadas nisso. É assim que funciona. As minhas emoções definem a minha vida. Se eu alimento o meu espírito se comunica com Deus. Quando a Bíblia fala que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, está dizendo, de fato, que a falta de paz nos diz que tem algo errado. Quando eu boto a mão aqui, é porque, mais ou menos, a Bíblia não fala isso, tá? Mas eu vou dizer da minha experiência, e parece que é a experiência de um monte de gente. Quando a gente está por fazer algo, e Deus, Ele ministra ao nosso coração, nem sempre a gente ouve a voz dele. Você vai sentir a falta
de paz, mais ou menos nessa região aqui, ó. Bota aqui uns 4 dedinhos para baixo do ossinho aqui, mais uns 3 para cima, mais uns 2 para o lado aqui. Dá uma, eu não sei, mas parece que é por aqui. E você fica meio incomodado que o troço não está certo, que tem algo que não está andando bem, que você não deveria, e você começa a recuar na sua decisão, porque tem alguma coisa que não está bem. Isso chama o árbitro. Aquele que diz pode seguir, pode parar, avança, volta. O árbitro, aquele que manda prosseguir o jogo e que manda parar o jogo e que diz que tem alguma coisa errada. Essa é a falta de paz que nós sentimos. E quanto mais você alimenta o seu espírito, mais sensível você é a esse tipo de coisa. Mais sensível você é à voz do Espírito Santo. Se você alimenta a sua alma, as suas emoções coordenam você. E aí, muitas vezes, a gente vem à igreja, vive na alma, vem à igreja, mas vive na alma. As decisões é que nos coordenam, e não o Espírito de Deus que ministra ao nosso coração. E há uma diferença gritante entre você ser guiado pelo Espírito e entre você ser guiado pela sua alma. Porque a sua alma quer absolutamente tudo. A sua alma, o seu ego, as suas emoções, ela quer só do bom e do melhor. E ela jamais vai querer, em algum momento, fazer que você se prive de qualquer coisa. E o seu espírito vai lidar com as coisas que realmente são importantes para você. Porque é algo que se conecta com Deus. Quanto mais próximo de Deus você está, mais sensível você está de ouvir a voz dele. Quanto mais longe de Deus você está, mais a sua alma toma as decisões por você. E as consequências da alma, quem banca é você mesmo. Viver no Espírito, o aval das decisões é do Espírito Santo. Quem assina de aval, quem é o fiador das decisões guiadas pelo Espírito Santo, é Deus. Esses princípios são princípios que têm um avalista. Os princípios da nossa alma, basicamente, é o nosso eu e o nosso ego. O que nós fizemos, nós assumimos. Um dia eu conheci um pastor, muito gente boa, mas adorava a sua alma. E ele orava e, segundo ele, tinha algumas visões que tinham que comprar coisas. As visões normalmente eram para comprar coisas. E eu dizia, isso aí eu compro sem ter visão nenhuma, isso aí não precisava fazer todo esse esforço, é só comprar, passa o cartão, olha daí, não precisa esse esforço todo, é só comprar, está tudo certo. Cara, em seguida passava por dificuldade financeira, digo, como, cara, mas Deus mandou comprar, eu digo, tem nada a ver com Deus essa história. Meu amigo não pode, mas se ele mandou, fica tranquilo que ele vai pagar. Agora, quando chegava a hora de pagar, e a coisa não aconteceu, eu digo, está aí explicado. Está explicado. É assim que funciona. Meu querido, eu confesso que eu tenho estado preocupado com a igreja brasileira, com os cristãos brasileiros. Nós lotamos igrejas, se eu vou fazer um culto profético de alguém que tem um dom profético, que vai revelar passado, presente e futuro, troço meio macumba, assim, as igrejas lotam para ouvir. As igrejas lotam para ouvir alguém que vai falar sobre como atingir os melhores sonhos e alcançar os maiores desejos, e tudo isso, e venha, porque existem todas as chaves. Cara, a gente lota as igrejas para ouvir isso. A gente lota as igrejas quando vai falar de prosperidade financeira. Cara, as igrejas são lotadas e o pessoal vem fazer os compromissos, quem vai dar 1.000, quem vai dar 2.000, e 10.000, as igrejas lotam para ouvir isso. Cara, frutos de uma emoção, e as pessoas eventualmente dão. A importância que nós damos para isso aqui é descomunal, para que você não seja movido pela sua alma, mas que você entenda realmente o caminho de um arrependimento, que haja uma mudança real de vida. A gente se esforça um monte, nós estamos aqui num processo de reforma de um prédio, e seria bem mais fácil abusar das pessoas para que elas dessem o que nem tem para dar, que é o que acontece seguidamente, mas Deus não as vai recompensar,
porque elas estão sendo movidas pela alma. Eu preciso que as pessoas tenham um relacionamento com Deus, e quando contribuem sabendo o que estão fazendo, e como Deus vai estar ministrando em relação a isso na vida deles. Essa forma madura de lidar com os desafios do dia a dia tem que vir de uma experiência com Deus, de uma maturidade com o teu espírito, e a gente fica insistindo para que os cristãos desenvolvam o seu espírito e deixem de viver na sua alma, e eu vou te dizer como é difícil transicionar daqui para cá. Como é difícil a gente dizer, cara, existe uma experiência sobrenatural aqui, inclusive de provisão financeira, de milagres, de perdão, de cura em várias áreas, mas transicionar da alma para uma vida que busca um relacionamento com Deus, cara, como é difícil. Como a gente facilmente olha para lá, aí você fica pensando, Sansão, o camarada já tinha derrubado um exército várias vezes, sozinho, e ele deixa-se brincar com as suas emoções. Eu e você fazemos isso. Irmão, depois que o véu foi rasgado, do alto a baixo, eu e você temos acesso direto ao trono de Deus, e nós temos dons, e nós temos talentos, e temos chamados. Todos nós. Todos, absolutamente todos nós, somos comissionados por Deus, fomos escolhidos, fomos feitos filhos de Deus, e nós temos acesso ao trono dele. Não é algo exclusivo para uma ou para outra pessoa ouvir a voz de Deus, ser ministrado por ele, ter um relacionamento no Espírito, é para todo mundo. Essa experiência é para você, meu irmão. Não existem os escolhidos que ministram, que tocam, que são famosos, que têm o nome na TV. Cara, não tem nada disso. Somos todos escolhidos, fomos feitos escolhidos. E por isso temos esse acesso. E nós escolhemos viver na alma. Cara, e às vezes nós frequentamos igrejas e nós continuamos tendo as nossas decisões baseadas na alma e sofremos com isso. Porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Se vocês me permitirem eu ler esses versículos, eu quero ler para a gente encerrar os versículos que Paulo escreveu em Filipenses dentro da cadeia. E ele escreve, talvez o mais famoso seja esse, de Filipenses, no capítulo 4, mas eu vou ler vários versículos soltos, mas eu vou começar com esse de Filipenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E tem outros versículos fantásticos aqui que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. E mais, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo, meu Deus. Não que já o tenha alcançado, ou que o seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui também um dia preso por Cristo. E eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que temos nós, pelos que assim o andam. E assim vai tantos versículos lindos que o apóstolo Paulo escreve do cárcere. O cara tinha controle emocional no cárcere. Nós não conseguimos ter controle emocional num post do Instagram. Nós não conseguimos nos controlar
num link que nos mandam, a gente não consegue nos controlar numa notícia que nos incomodam, a gente não consegue votar, analisando de fato, com calma, quem são as pessoas. Nós somos extremamente instáveis. E aí eu fico pensando quantas decisões cruciais na nossa vida nós tomamos baseados nessas emoções. E quantas nós perdemos de tomar baseadas no Espírito. Sabe aquelas decisões que nos fazem de fato prosperar, nos fazem de fato amadurecer, nos fazem de fato aprender, nos fazem de fato evoluir, nos fazem de fato tomar rumo para o alvo, prosseguir para o alvo, de fato conseguir chegar onde de fato nós fomos comissionados para ser. Quantas decisões nós deixamos de tomar todos os dias, porque nós optamos por ser guiados pelas nossas emoções. Meus irmãos, não é porque nós participamos de uma igreja que nós somos de fato, ou conhecemos de fato aquilo que Deus tem para nós, ou de fato estamos vivendo o que Deus fez para nós. Porque nós podemos participar de uma igreja e ignorar toda a instrução. É um filho que às vezes nós fizemos já trabalho voluntário em presídio. É triste ver as pessoas dentro do cárcere, é triste ver, especialmente aqueles que se arrependeram e que gostariam de ter uma nova vida. Mas sabe o que é mais triste? São as mães do lado de fora. Isso é triste, porque uma mãe não abandona o seu filho. A mãe não abandona o seu filho. Você vai ouvindo, e eu comendo lá uma galinha com farofa e outra na mão, passando e ouvindo as histórias delas, esperando para entrar, para visitar os seus filhos. É inacreditável elas dizendo, mas eu ensinei ele diferente. E eu ensinei ele diferente. Ele ignorou tudo que nós vivíamos dentro de casa. Nós não éramos assim. Não era para ele estar vivendo isso. E aí elas vão relatando com a dor daquele que tenta instruir o melhor, mas que o conhecimento foi ignorado. Mais ou menos a gente faz com Deus. A gente recebe um monte, a gente só não aceita. A gente só não bota em prática. Por isso que a Bíblia também fala, não sedes ouvintes simplesmente. Sejam ouvintes praticantes, para que vocês não percam tempo, não percam a vida de vocês. Meu irmão, nós vamos esperar até onde para de fato entender que a nossa vida não pode ser guiada pelas emoções, mas sim por aquilo que Deus tem para nós. Vamos esperar até o grande finale, até o fechamento das cortinas, quando foi com Sansão, e ele encerra a sua vida de forma trágica, entendendo finalmente, no fim da sua vida, e era isso, é assim que funciona. Quanto dinheiro nós vamos perder, frutos de decisões erradas, quantos relacionamentos nós vamos perder, frutos de decisões erradas, quantos relacionamentos vamos deixar de ter, frutos de decisões erradas, quanto ainda a gente vai sofrer emocionalmente, quantas feridas vão ser abertas, e quantas feridas jamais fecharão, por fruto de nós vivermos as nossas emoções, quando nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, que quer de fato edificar o nosso espírito, fazer com que nós venhamos a ter uma comunhão mais íntima com Ele. Igreja, vamos acordar, vamos deixar de sofrer. A igreja perece, o povo perece, porque falta conhecimento. Eu quero orar por você, vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você, eu quero orar pelas decisões que você está prestes a tomar. Eu quero orar pelas consequências que você já está vivendo, e juntos nós podemos buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos esperar o grande finale, assim como aconteceu com Saul. Nós podemos viver o sobrenatural, fruto de um ministrado do Espírito Santo. Nós não precisamos sofrer o que aqueles que não têm a instrução sofrem. Meu irmão, nós já fomos alunos do 8º ano. Esse tempo já passou. Tempo de nós vivermos sobre as nossas emoções, de nós errarmos com decisões infantis, como diz 1 Coríntios 13. Eu era menino e eu agia como menino, mas eu deixei de ser menino. Agora eu estou entendendo. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Então,
Feche seus olhos, vamos estar orando juntos. Primeiro eu vou orar pelas nossas decisões que nós estamos, infelizmente, colhendo as consequências delas. Depois oramos pelas decisões que nós vamos ter que tomar nessa semana, nos próximos dias, para que sejam guiadas pelo Espírito de Deus, que você veja a manifestação sobrenatural dele na sua vida, que você experimente aquilo que de fato abundante, de forma abundante ele tem. Pai, nós oramos juntos, nós, aqueles que estão nos acompanhando também, no nosso canal, Pai, em nome de Jesus, nos alcança e nos perdoa. Nos perdoa porque nós, fruto das nossas decisões, baseadas nos nossos sentimentos e emoções, tomamos decisões que até hoje estamos pagando, papai. Pai, nós nos arrependemos e pedimos perdão, nos perdoa. Nos perdoa porque nós não precisaremos estar sofrendo o que estamos sofrendo. Nos visita com perdão, nos alcança com a tua misericórdia. Mas nós não queremos terminar como terminou Sansão, tendo a consciência do seu chamado, mas sem tempo para viver o que poderia ter vivido. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Pai, remove a culpa do nosso coração que tem feito com que nós venhamos a sofrer ainda mais do que as nossas próprias decisões erradas. Pai, a culpa que nós carregamos, Pai, perdoa e remove. Pai, que não seja esse o sentimento que venha a nortear a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, agora a tua igreja, papai, amadurece-nos. Pai, nos faz amadurecer em relação ao relacionamento contigo, que não é utópico, que não é fantasioso. Pai, estamos cansados de sermos controlados pelas nossas emoções. Queremos viver emoções controladas, mas não sermos controlados por elas. Tem misericórdia de cada um e nos ajuda. Abre os nossos olhos diante das decisões que nós estamos prestes a tomar, em nome de Jesus, Pai. Desvenda o que nós não estamos vendo. Ministra o nosso coração. Ensina o teu povo a te ouvir, em nome de Jesus, papai. Ensina o teu povo, amadurece essa igreja, uma igreja madura diante de um relacionamento contigo, não fantasioso, em nome de Jesus, papai. Tem misericórdia de nós, nos visita em nome de Jesus, Pai.